A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos, felizes, agradecidos por mais um dia que Deus nos concede e por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Ficamos felizes por vocês que acompanham e estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Marlene Westphal, é lá de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. A Marlene está mandando aqui um abraço especial para Eunice, que é a sua irmã, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, para Luciene, de Laranja da Terra, também para Luciana, que é de Laranja da Terra, Rosiane, que é a sua cunhada, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, também manda um abraço especial para Leni, de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Queremos aqui mandar também um alô especial para Ernestina Becker, que é também ali da região de Laranja da Terra, Anísia Marli Stork e também Regina Wagmacher. Mandamos um alô ainda especial para o Antônio de Souza Gomes, é de Malange, em Angola. Bete Sampaio é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vivaldo Cadete é de Sítio Riacho do Gama, em São Bento do Una. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, por mais um dia que nos concedes, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a mente, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, vivê-la em nossa vida. E pedimos por todos aqueles que estudam conosco e que passam por problemas, têm as suas necessidades, suas lutas, suas dificuldades, que busquem em Ti a solução, confiem em Ti e que permaneçam firmes na fé. Todos aqueles que nos escrevem também pedindo orações, nós pedimos que estejas com eles, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje finalizar o nosso primeiro estudo desta série, Carta de Paulo aos Efésios. E no estudo que nós fizemos esta semana, nós começamos citando aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, também o capítulo 19. Ali em Atos, o evangelista, o doutor, ele era médico, Lucas, ele conta aqui, narra como foi que Paulo chegou até Éfeso e o que aconteceu ali em Éfeso. Paulo, ele foi até Éfeso na sua segunda viagem missionária. Ficou ali poucos dias, implantou ali a igreja e ele precisou seguir viagem porque Paulo, ele era um apóstolo itinerante, aquele que vai de cidade em cidade, país em país. Ele não fica somente num local, ele viaja. E essa era a missão de Paulo. E então, Paulo, ele estava ali em Éfeso. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Cerca de 250 mil pessoas viviam em Éfeso naquela ocasião que Paulo ali esteve. Mais ou menos, Paulo esteve lá no ano 52, na sua segunda viagem missionária. Depois, no ano 53, ele ficou até o ano 56, ficou lá 3 anos. E depois Paulo foi para Roma. E ele foi depois decapitado, foi morto por causa da sua fé. Mas, então, Éfeso é uma cidade importante porque lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, nós temos ali as 7 cartas que João recebeu a visão, escreveu as 7 igrejas, e a primeira igreja para a qual ele escreveu foi Éfeso. Hoje a cidade de Éfeso ela não existe mais, é uma ruína, mas os arqueólogos escavam ali e vão encontrando sinais do que acontecia naquela ocasião, que Éfeso era uma grande cidade, era a capital de uma das províncias mais ricas do império, que era a província da Ásia. E Paulo, ele se deparou ali em Éfeso com um grande problema,
Por quê? Porque as pessoas ali eram idólatras. Elas adoravam especificamente a deusa Diana, que é chamada também de Ártemis. E Paulo, ele enfrentou um problema, por quê? Porque a mensagem que ele pregava era cheia do poder do Espírito Santo e as pessoas eram convencidas de que Jesus é o Salvador do mundo, é o Messias que foi enviado por Deus e que é através dele que nós encontraremos a salvação. E então muitas pessoas que eram adeptas dessa deusa Diana se converteram ao cristianismo. E essas pessoas então, elas tinham também livros de magia e vários materiais desses deuses que eles adoravam, das crenças que eles tinham. E quando eles se converteram, então, eles levaram esses seus livros de magia e outros materiais que eles tinham e queimaram todo esse material. Por quê? Porque eles estavam rompendo o seu laço, né, com a idolatria, com o paganismo, e agora estavam aceitando a Jesus. Segundo está relatado em Atos, o valor calculado da queima desses materiais que foram levados ali chegavam a 50 mil moedas de prata. Era muito dinheiro, mesmo hoje, é muito dinheiro. E o que nós aprendemos aqui dessa atitude desses efésios que queimaram esses materiais, a lição que nós aprendemos é que quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos também cortar o laço com tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Porque muitas pessoas aceitam a Jesus, mas mantém guardado em sua casa lembranças da época em que adorava imagens, lembrança da época em que vivia uma vida, né, segundo a sua própria vontade, não tinha compromisso nenhum com a verdade. E então muitas pessoas aceitam a Jesus e guardam isso em casa. Nós precisamos, irmãos, queimar tudo aquilo que temos guardado, quem sabe, em nossa casa e que lembra o nosso passado de uma vida sem Cristo. Porque quando nós guardamos e deixamos esse material em casa, seja CDs de músicas populares, né, seja filmes em DVDs, revistas, eu não sei o que pode ser que a pessoa tenha, mesmo imagens, que possam acabar com isso, tirar da sua casa para que o Espírito Santo de Deus possa atuar na vida de vocês e da família. Porque enquanto nós estivermos acariciando aquelas coisas que nós gostávamos no passado, o Espírito Santo ele não pode tomar conta do nosso ser e fazer uma obra completa. Muitas das vezes nós não conseguimos obter vitórias em nossa vida espiritual por causa dessas coisas que nos prendem ao passado, um passado sem Cristo. Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e dar um fim naquelas coisas que porventura temos guardado e que nos lembram a nossa vida passada. Nós vemos que Paulo, por causa dessa situação, Paulo ele enfrentou ali um problema com um artesão da cidade. Ele reuniu as pessoas que trabalhavam com ele, pessoas que produziam materiais, né, para vender, tudo lembrando a deusa Diana. Esse artesão, então, ele reuniu as pessoas e começou a fazer um movimento contra Paulo, porque ele disse, olha, as pessoas estão aceitando essa mensagem que Paulo está pregando, a mensagem do caminho, né, porque naquela ocasião a igreja cristã estava começando e eles então chamavam essas pessoas a igreja do caminho, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E então, irmãos, houve um movimento muito grande, um ginásio ali, cerca de 25 mil pessoas cabiam nesse ginásio, era um templo magnífico que adoravam a deusa Diana. Esse templo ele tinha 127 pilares e cada pilar com cerca de 20 metros de altura. E 36 desses pilares eram revestidos de ouro. E era esse artesão
que trabalhava fazendo esse trabalho, esculpindo, né, o ouro ali naquelas colunas de mármore, que era um mármore caríssimo. Agora, o povo, eles então começaram a gritar dentro desse estádio, dentro desse anfiteatro, começaram a gritar Diana dos Efésios, né? A exaltar o nome de Diana, a deusa dos Efésios, salve Diana, né? Mas houve um homem também que estava presente ali, e ele então conversou com as pessoas, pediu silêncio e procurou acalmar e disse: olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem porque fazer justiça com a própria mão, porque eles queriam matar essas pessoas que acompanhavam Paulo, inclusive. E o que ele sugeriu é que eles procurassem a justiça para que pudesse então resolver essa questão. E eles aceitaram a proposta e assim acalmou aquela multidão. Paulo, ele retornou, como eu disse, né, na terceira viagem missionária, esteve ali 3 anos em Éfeso, e implantou muitas igrejas, e todas as igrejas naquela ocasião eram nas casas, não havia templos cristãos, porque havia sinagogas dos judeus, e como muitos que aceitaram o cristianismo eram judeus, eles eram expulsos da sinagoga, porque agora eles eram judeus cristãos, e não podia então congregar com os judeus que não aceitaram a Jesus, o Messias. E então as igrejas, elas eram nas casas, e Paulo, lá da prisão, aproximadamente no ano 62, ele escreve uma carta aos Efésios encorajando-os. Por quê? Porque, como acontece conosco, muitas das vezes nós aceitamos o Evangelho, aceitamos a Jesus, nascemos para uma nova vida, mas alguns problemas podem surgir e faz com que nós esfriemos na fé, que nós não tenhamos mais aquele primeiro amor e queremos voltar à nossa velha vida de pecado, longe de Deus. E então foi por isso que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, e ele disse para Tíquico que deveria ser lida em voz alta em todas as casas que Tíquico ia. Ele lia essa carta de Paulo, que leva cerca de 20, 30 minutos para ler, são 6 capítulos, e então encorajando os irmãos lá de Éfeso para que permanecessem firmes na fé. Paulo, ele se identifica como o apóstolo de Jesus Cristo, ele foi chamado diretamente por Jesus para ser apóstolo. Ele é o apóstolo dos gentios, escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento, e esta carta aos Efésios, ela é uma carta cristocêntrica, apresentando Cristo como solução de todos os problemas e também a graça de Deus que nos envolve e nos salva. Nós vamos estar nas próximas semanas entrando mais em detalhes nesta carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje e essa semana estudando esse primeiro estudo desta série. Retornaremos no domingo, se Deus assim nos permitir, para darmos continuidade, mas queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, e não nos esqueçamos, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.